Queria te convidar a ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo 3, seguindo a nossa série de mensagens nesse maravilhoso Evangelho. A gente vai ler hoje do verso 11 ao verso 21. Embora faz um friozinho lá fora, a nossa oração é que o Senhor aqueça mais ainda os nossos corações. Bom? Bem, diz assim a palavra de Deus. Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça e a sabedoria do nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Senhor, obrigado, Senhor, por essa reunião. Como eu disse, embora frio, mas nós já sentimos o nosso coração aquecendo, Senhor. Obrigado porque podemos tributar louvores a Ti, podemos louvar-Te também com dízimos e ofertas, podemos falar contigo, mas agora é o momento em que o Senhor falará a nós. E nos assentamos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, enquanto ouvintes, mas tem misericórdia do pregador, enquanto canal Teu para falar com o Teu povo. Misericórdia porque somos limitados, Senhor, somos pequenos diante de um Deus tão grande. Diante de um texto, Senhor, tão sublime como esse que lemos. O que poderíamos dizer aqui? Nós queremos dizer somente aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja. Então usa-nos, Senhor, nessa noite, e que toda a glória seja dada a Ti, e nenhuma glória para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, estão seguindo a nossa importante série de mensagens nesse Evangelho. Nós temos visto uma série de testemunhos, agora uma série de encontros com o nosso Senhor Jesus, e hoje não será diferente. Mas antes de começar, eu tenho que dizer isso para você. Eu estou diante de um texto, estamos todos diante de um texto diferente das Escrituras. Esse texto não pode ser encarado como um texto comum. Eu talvez diria que esse seja um dos textos mais difíceis de se pregar. Talvez porque ele seja um dos textos mais conhecidos da igreja. Mas não só por isso. Porque, de fato, irmãos, esse texto aqui é que eu poderia chamar de o puro e sagrado Evangelho de Jesus Cristo. A gente está diante de nós de um pequeno resumo, né, passado por nós através desse texto, do Evangelho maravilhoso e profundo e poderoso do Senhor Jesus. Tanto que Lutero chamou esse fragmento, esse texto, de a miniatura do Evangelho. Outro homem de Deus na história da igreja, também muito conhecido, chamado A.W. Tozer, escreveu algumas palavras. Eu queria que você ouvisse o que ele disse acerca desse texto. Ele disse: você pode pesquisar as bibliotecas do mundo inteiro, investigar todos os livros em todas as línguas, mas nunca encontrará um texto que se compare a João 3,16. Mesmo que você reúna as grandes mentes de todos os filósofos, pensadores e escritores desde o princípio dos tempos e os coloque juntos numa sala, todos os seus talentos combinados não conseguiriam reproduzir um texto que signifique tanto para a humanidade. Não digo isso de modo descuidado, mas afirmo ponderadamente e com grande convicção, depois de uma vida inteira lendo, pensando e orando.
Aqui está o testemunho de um dos grandes homens da história da igreja, dizendo: estamos diante de uma gigantesca montanha de glória de Deus. Então esse é o texto que está diante de nós. E por que esse texto ele é tão importante assim para a humanidade? Por que ele é tão importante para a gente? Porque, como a gente viu semana passada, esse primeiro encontro, o encontro de Jesus com esse homem chamado Nicodemos, que a gente viu nada mais, nada menos do que uma representação de um homem religioso. Um homem que tinha feito muito, que tinha alcançado títulos muito altos, mas que não tinha tido ainda um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo até esse momento. Nesse discurso, melhor, nesse diálogo, Jesus deixou claro para aquele homem, e a gente também tomou conhecimento disso, sobre a doutrina do novo nascimento. E o que é a doutrina do novo nascimento? Nada mais, nada menos do que a porta de entrada no reino dos céus. Foi isso que Jesus falou. Se você não nascer de novo, você não pode ver, quem dirá entrar no reino dos céus. Veja bem, irmãos, a gente falou bastante aqui sobre essa doutrina. Posso fazer um pequeno resumo aqui. Eu disse aqui semana passada que essa doutrina consiste basicamente em transformar radicalmente o ser humano. De uma forma tão radical e tão total que Jesus usa essa figura de que alguém estava morto, mas agora reviveu, para poder dizer e comunicar exatamente isso. É a única chance que o ser humano tem de resetar a sua vida e recomeçar ela de maneira totalmente nova. O nome disso se chama novo nascimento. A porta de entrada, em outras palavras, para você entrar no reino do céu, você tem que deixar de ser a pessoa que você é e se transformar numa outra pessoa. Senão você não pode ver e também você não pode entrar. Mas, irmãos, olha como é que termina o nosso texto. Lá no verso número 9, termina com um clamor por parte desse homem, desse Nicodemos, tal religioso, grandioso, dizendo algo desesperador. Ele termina esse diálogo dizendo: tá, mas como pode ser isso? Irmãos, esse é o clamor, não de Nicodemo, mas da humanidade. Descobrir como funciona esse negócio, Tá bom, já sei que tem uma porta. Essa porta se chama novo nascimento, mas a pergunta é: como é que eu consigo isso? E aí vem o texto que a gente acabou de ler. Por isso esse texto é tão importante para a humanidade. Por quê? Porque ele retrata para a gente, em forma de miniatura, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É como se Jesus estivesse em todos esses versos, até o verso 21, respondendo essa única pergunta de Nicodemos: como pode ser isso? Calma, rapaz, eu vou te explicar já já. Não só para ele, mas para todos nós. Irmãos, sinceridade. Falar do novo nascimento sem falar do Evangelho é como se a gente ficasse horas e horas falando sobre um grandioso tesouro, mas a gente nunca apresentasse o mapa do tesouro para você. Falar do novo nascimento sem falar do Evangelho é como se a gente falasse: olha, encontrei a cura, por exemplo, para o câncer. Mas é como se a gente falasse da cura, mas nunca mostrasse para você o remédio. É mais ou menos isso. Temos o novo nascimento, o milagre da nossa regeneração. Mas como é que a gente chega nele? Hoje a gente vai conhecer, ou melhor, lembrar, tributar louvores ao Senhor por esse poderoso remédio, o Evangelho. Por isso o tema que a gente vai pensar em poucos minutos se chama o testemunho do Evangelho. Como a gente está num texto que apresenta vários testemunhos, a gente não podia ficar sem isso, tá? Testemunho do Evangelho. E a mensagem, o texto, melhor dizendo, está dividido em 3 partes, como sempre, em que Jesus, junto com o narrador, junto com o apóstolo João, vai apresentar para a gente qual é a mensagem desse Evangelho. 3 mensagens tem aqui: a mensagem da cruz, a mensagem do amor e a mensagem da luz. Todas essas formas, são 3 formas diferentes de dizer a mesma coisa. Qual é o caminho que nos leva à entrada do reino dos céus, ao novo nascimento? Então, em primeiro lugar, me acompanhe, verso de número 11. Primeiro vamos ler o 11 e o 12, mas aqui estamos na mensagem da cruz. Veja como Jesus retoma o diálogo dizendo: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos, testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Esse momento é importante, os versos 11 e 12, porque aqui, a partir desse momento, como eu disse, Jesus vai começar a responder aquela pergunta e o diálogo vai se transformar em discurso. Antes disso, Jesus, a gente acredita, que Jesus está sondando o coração de Nicodemos. Quando ele diz isso, com base no que ele sabe, e ele é Deus, de novo,
ele não precisa que ninguém conte sobre o homem, porque ele conhece o interior do homem. Depois de dizer todas aquelas coisas, depois de falar para ele, olha, você é velho, ok, você é fariseu, ok, mas você precisa nascer de novo, Jesus está esquadrinhando o coração dele, e a partir dessa leitura ele está dizendo, vocês não só não entendem o nosso testemunho, mas vocês também não entendem, vocês não aceitam o nosso testemunho. É isso que ele está dizendo. Mas o verso 12 ele continua, eu lhes falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Jesus aqui vai fazer um paralelo, pequeno contraste entre coisas terrenas e coisas celestiais, para você não confundir isso aqui. Presta atenção. Jesus não está falando apenas de coisas materiais, de coisas humanas em detrimento de coisas celestiais. Não. Tudo o que Jesus está falando aqui é espiritual. A diferença entre coisas terrenas e celestiais é apenas a esfera de atuação dessas coisas espirituais. É assim que se deve entender o verso número 12. Em outras palavras, o que eu falei com você, Nicodemo, vamos dizer assim, daqui até aqui? O que eu falei com você até agora? Falei com você sobre uma doutrina espiritual, mas que acontece na esfera terrena. Em outras palavras, a regeneração, irmãos, embora seja uma obra totalmente produzida pelo Espírito Santo, ela acontece aqui e agora, no tempo e no espaço, na nossa realidade. Enquanto, por exemplo, a eleição, lembra disso? O pacto de redenção aconteceu na eternidade passada. A regeneração é uma obra que acontece aqui e agora, inclusive até os nossos dias, pela graça de Deus. Mas é isso que Jesus está falando. Então, ele está dizendo, como é que eu posso falar de coisas celestiais se vocês não entendem nem aquilo que a gente vê acontecendo nos nossos dias? E aí, sim, a partir dos versos 13 em diante, Jesus vira para aquele homem e diz assim, tá, eu vou te explicar então como é que pode ser isso. Como é que alguém consegue ganhar esse bilhete, esse convite para entrar na porta de entrada que se chama Novo Nascimento, ou a porta do reino de Deus. E aí me acompanha, a partir do verso 13. Vamos ler do 13 ao 15. Ele diz, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A primeira coisa que Jesus faz aqui, olha que interessante, não esqueça o diálogo da semana passada. Está tudo conectado. A primeira coisa que ele faz é dizer um título, ou melhor, tentar de alguma maneira responder o questionamento de Nicodemos. Lembra que a gente viu isso? Que Nicodemos vem dizendo, olha, eu sei que tu és mestre, rabi, nosso mestre, e que você realiza milagres da parte de Deus. Lembra que eu disse isso? Implicitamente é como se Nicodemos estivesse esperando Jesus corrigir ele. Porque a pergunta que está no coração dele é a pergunta do pessoal do templo. Lembra? A pergunta é essa. Será que ele é isso? Ou será que ele é alguma coisa a mais do que isso? E aqui Jesus meio que responde isso. Só que por que ele meio que responde? Ele não responde diretamente. Porque é como se Jesus dissesse assim, você quer um título? Eu vou te dar um título, então. O Filho do Homem. Irmãos, isso não é resposta, porque quem conhece o Antigo Testamento está familiarizado com esse texto, com esse termo, digamos assim. Filho do Homem é, pelos teólogos ainda hoje, o termo cristológico mais difícil de todos os outros. Por que ele é o mais difícil, pastor? Porque a gente não entende? Não. Ele é o mais difícil porque ele é o mais abrangente de todos. Quando você vê Filho do Homem, tem pregador que vai dizer assim, não, aqui Jesus gostava desse título, e sim, é o título que Jesus mais vai utilizar em todos os evangelhos acerca de si mesmo. É assim que Jesus gosta de se referir, a ele próprio. Ele vai se chamar do Filho do Homem uma dezena de vezes, tá? Quase que 100 vezes Jesus vai dizer essa expressão, porque ele gosta dessa expressão. Mas por quê? Porque é uma expressão abrangente. Você não pode dizer que Jesus está se identificando como um homem aqui, apenas, porque não é. O Filho do Homem, em primeiro lugar, ele era uma expressão usada pelos profetas. O profeta, por exemplo, Ezequiel, aquele que por meio dele Deus comunicava a sua palavra, se auto-intitulava o Filho do Homem. Começa por aí. Então, um homem que recebe as palavras vindas de Deus. Mas não é só isso. As profecias, por exemplo, Daniel, por exemplo, próprio Ezequiel, profecias futuras acerca da vinda do Messias, se referiam a ele, ao enviado de Deus, como o Filho do Homem. E ele tem tanto características humanas quanto divinas. Então fica difícil de você controlar esse termo e dizer assim, não, então Jesus está se assumindo isso ou aquilo. Jesus não fechou a questão. Mas ele diz, olha,
ninguém jamais subiu ao céu. Espera aí, ele não disse só o Filho do Homem. Olha o que ele diz. A não ser aquele que veio do céu. O Filho do Homem. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu sou de fato o Filho do Homem. Eu sou aquele que veio, lembra, da eternidade. Eu sou aquele que veio, o único que veio do trono de Deus para vocês. E aí o mais interessante, partindo para os outros versos 14 e 15, é que nesse momento a gente esperava uma grande revelação de Jesus. Poxa, se ele é o Filho do Homem prometido, aquele que deveria vir, divino e humano ao mesmo tempo, aquele que recebe as palavras de Deus, mas o único que esteve diante da presença de Deus e veio de lá para cá, meu amigo, a gente esperava aqui uma revelação inteiramente nova, algo, diferente, pelo menos. Sabe o que Jesus faz? Jesus cita um evento histórico do povo de Deus. Um evento vergonhoso, eu diria. Tá? Embora teve um livramento, mas foi um evento vergonhoso. Jesus reinterpreta um evento histórico citado pelas Escrituras à sua própria vida. É isso que ele faz. Vamos ler? Versos 14 e 15. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Irmãos, essa passagem, ela é significativa para o povo de Deus. A gente tem que voltar no tempo rapidinho e lembrar o que aconteceu aqui. O famoso texto da serpente de bronze. A gente está há pouquíssimo tempo, não vou cravar aqui uma data, mas é pouco tempo. Lembra aquela peregrinação, todo aquele sofrimento, 40 anos, quase 40 anos no deserto. Estamos próximos da terra prometida. A primeira geração já está sendo substituída pela segunda geração. Aqui já é um protagonismo, digamos assim, da segunda geração do deserto. Junto com Moisés, aquela turma toda, como eu disse, muito próximo a entrar na terra prometida. Mas antes de chegar lá, irmãos, o povo pecou, mas pecou gravemente. Não foi só esse pecado, tiveram outros, mas para resumir, chegamos nesse aqui. Esse aqui é especial. Diz o texto que o povo, às margens do rio, vai começar a murmurar contra Deus. Aquela velha murmuração, o Senhor nos tirou do Egito para a gente morrer aqui, aquilo já é conhecido. Mas tem uma coisa nova que eles vão inventar aqui, que é muito pesado. Eles vão, além de murmurar contra Deus, além de murmurar contra Moisés, contra Arão, contra o povo, contra tudo, eles vão dizer a seguinte frase em Números 21:5. Nós detestamos esta comida miserável. Sabe do que eles estão falando? Do maná. Irmãos, o maná representa a provisão de Deus na terra. É basicamente assim, veja, pão, que não sobrava, mas também que não faltava. Era o alimento puro vindo dos céus para eles. Durante décadas, eles não plantaram, eles não colheram, eles não tiveram trabalho, foram sustentados por Deus, sem falar a coluna de fogo, coluna de nuvem e tantas outras coisas que Deus fez no deserto, para chegar agora e dizer, a gente não aguenta mais essa comida miserável. Sabe como é que Deus puniu esse pecado? Nesse momento, diz o texto, que Deus se encheu de sua ira e aí ele enviou no meio do povo uma praga de serpentes venenosas no meio do povo. Aquelas serpentes, provavelmente cercaram o povo ali e começou a matar muitas pessoas. Uma picada mortal que a pessoa tomava, provavelmente em alguns minutos, ela ia ao óbito. Naquele momento, vendo todo mundo morrer, o povo então acorda, como sempre, o povo acorda, voltam-se para Moisés em desespero, em arrependimento e clamam a Moisés, dizendo: Moisés, pelo amor de Deus, clama ao Senhor. Estamos arrependidos do nosso pecado, tudo que a gente falou. Ore para que Deus faça cessar essa praga. E aí o que Deus faz? Deus vem para Moisés e fala: tá bom, já que eles estão arrependidos, eu vou parar a praga. Mas olha só, vou fazer uma coisa diferente. Você vai fazer o seguinte, você vai confeccionar uma serpente. Deus não mandou fazer uma serpente de bronze, tá? Quem faz o bronze, quem escolhe o material é Moisés. Mas Deus fala assim, faz uma serpente, coloca ela no topo de uma haste. E todo mundo que olhar para essa serpente será curado. Foi isso. Moisés confeccionou, colocou essa serpente lá pendurada, e aí o povo, todo mundo que conseguia olhar para a serpente,
então, mesmo picado pelo veneno das serpentes, era curado. Irmãos, a semelhança aqui, ela é maravilhosa. A semelhança aqui, realmente, como Jesus está fazendo, da mesma forma. É isso que ele está dizendo. Não sou eu, não são os apóstolos, é o próprio Senhor Jesus que está se comparando à serpente, ao método que Deus utilizou para curar o seu povo, ele está se comparando. Da mesma forma que aconteceu isso aqui, nesse evento histórico de você, vai acontecer de novo. É isso que ele está falando. Só que tem muito paralelo, tem muita coisa boa aqui. Vamos tentar pegar todas elas? 4 elementos aqui que acontecem tanto numa história quanto na outra. Em primeiro lugar, punição. Nos 2 eventos, a mesma punição é enviada por Deus ao seu próprio povo. Não só ao seu povo, mas a toda a humanidade. A morte. A morte como consequência do nosso pecado. O povo no deserto pecou, mas e nós também? Pecamos. Todos os homens e todas as mulheres pecaram, por isso destituídos, mas não só destituídos, por isso condenados à morte fomos todos nós. Então é a mesma punição. Segundo lugar, misericórdia. Veja, irmãos, misericórdia por quê? Porque o mesmo Deus que provê a cura, em primeiro lugar, é o Deus que é ofendido. Não se esqueça da história. A história não começa com Deus dizendo assim, faça uma serpente. A história começa com o povo dizendo, não queremos essa comida miserável. A história começa com o povo ofendendo a Deus. Irmãos, o melhor significado para o pecado. O pecado não é um erro, não é um escorregão, não é um desvio de caráter, não é um problema que a pessoa tem na cabeça. Não. A melhor definição para o pecado é uma ofensa direta à santidade de Deus. E por isso, essa ofensa, como eu já disse, ela exige uma punição. Mas graças a Deus, Ele é misericordioso. O mesmo Deus ofendido é o Deus que provê a cura. Terceiro elemento, morte. Mas não morte como punição, morte como remédio. Lá no deserto, eu sempre me perguntei isso, por que Deus mandou colocar uma serpente? E a resposta está aqui. A resposta porque Deus mandou Moisés confeccionar uma serpente, pendurar ela no topo de uma haste, não está em Números capítulo 25. A resposta não está lá. E os teólogos brigam, alguns pegam algumas referências do Antigo Oriente Próximo e tentam ver, não, porque a serpente era símbolo de fertilidade no Egito. Tudo isso é verdade. Tudo isso está talvez dentro aqui, mas o significado porque Deus disse, esse é o método pelo qual eu vou curar, era para que, alguns milhares de anos depois, o próprio Filho de Deus dissesse assim como Deus fez isso, Ele vai fazer de novo. Esse é o significado não está lá, o significado está aqui. E veja, qual é o significado? Enquanto eles eram picados pelo veneno das serpentes vivas, a cura viria de uma serpente morta pendurada na haste. Você lembrou de alguém? Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus seria pendurado na cruz, bem alto, para todo mundo ver. Mas ele seria morto para que você tivesse vida. E aqui há uma diferença. Lá eles foram curados fisicamente. A gente é curado espiritualmente. Não só nessa vida, mas para a vida toda. Inclusive a vida eterna. Mas em último lugar, 4º elemento é a condição. Tem um 4º paralelo aqui, um sublime. Condição. Veja, lá a gente tem a condição. Jesus seria pendurado. E como é que o povo seria curado? Bastava olhar. E para a gente hoje? O texto termina dizendo, verso 15, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Irmãos, esse paralelo aqui é sublime. Por quê? Porque as 2 condições, elas são a mais simples condição para o homem e para a mulher. É algo, irmãos, que encerra todos os homens de igual modo. Ninguém precisa ser alto, ninguém precisa ser baixo, ninguém precisa ser forte, ninguém precisa ser tão inteligente, ninguém precisa ser tão rico. Basta olhar. Olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem da cruz. E aí, irmãos, em segundo lugar, versos 16 ao 18. E aí o texto continua. A mensagem do amor. Aqui a gente tem uma pequena mudança, antes da gente ler, porque até agora Jesus iniciou um discurso. Mas a partir do verso 16 a gente acredita que não é Jesus que fala, mas que o próprio evangelista João complementa o discurso de Jesus.
dizendo essas palavras sublimes aqui, como uma espécie de testemunho da igreja acerca do Evangelho. Bom, vamos ler? Versos 16 ao 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito. Aqui está, irmão, diante de nós, a miniatura do Evangelho. Como eu disse, um texto sublime, altíssimo para todos nós. É como se ele completasse a história da serpente de bronze. Como eu disse, a serpente de bronze é um paralelo perfeito da morte e crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O preço que ele pagou para nos salvar. Mas tem uma coisa que a história da serpente de bronze não conta para a gente. Embora, como eu disse, o paralelo é perfeito. Fica faltando uma coisa. Sabe o quê? O sentimento que moveu aquele que seria pendurado lá. Mais do que isso. O sentimento que moveu o Deus Pai que enviou seu Filho. E isso a gente encontra em João 3,16. Por isso que eu disse, em segundo lugar, se temos a mensagem da cruz em primeiro, em segundo temos a mensagem do amor. É como se João explicasse o Evangelho pegando como base o amor. E ele aplicasse o Evangelho ao amor e dissesse assim, do ponto de vista do amor, como é que a gente interpreta esse negócio aqui? Vamos lá? Então, 5 coisinhas, destrinchando João 3,16. Vamos lá, da perspectiva do amor. Primeiro, amor de quem? Essa é a primeira pergunta que temos que fazer. E o texto começa dizendo, porque Deus amor. Então, em primeiro lugar, a gente está falando do amor de Deus. E, em primeiro lugar, quando a gente usa esse texto para evangelizar pessoas e pregar para pessoas, a primeira coisa que a gente tem que lembrar para essas pessoas é de quem estamos falando. É verdade, irmãos, que cada pessoa, somente lá fora, tem uma ideia sobre Deus. E a maioria dessas pessoas tem uma ideia errada sobre Deus. Deus não passa de um construto de suas mentes, talvez dos seus próprios desejos ou até das suas carências. Isso é Deus para ela. Se é que tem algum Deus no coração dela, mas no máximo seria isso. Então, em primeiro lugar, a gente tem que dizer Deus amor, mas não basta dizer que Deus amor, tem que dizer que Deus é. E aqui, irmãos, eu estou falando em primeiro lugar do Deus que criou todas as coisas. Antes eu começou lendo o texto do Salmo 33, que vai dizer lá na frente, verso número 6 em diante, vai dizer, pelo poder da sua palavra, ele fez céus e terra. Deixa os cientistas discutir esse negócio. A gente não é cientista, deixa isso para lá. Mas por que o nosso discurso faz sentido? Porque Deus, Todo-Poderoso, criou o universo a partir do poder da sua palavra. Não teve causa anterior. Ele é a causa. Ele cria tudo do nada. Esse é o nosso Deus. E João está dizendo, o Deus Criador também ama. Entende como é que fica diferente? Há uma expressão hebraica que identifica Deus muito bem, que é a expressão El Shaddai. Você deve ter ouvido isso várias vezes no Antigo Testamento. Sabe o que significa essa expressão? Significa Deus Todo-Poderoso. Não significa, irmãos, que Deus é poderoso. Significa que Ele tem todo o poder em qualquer outro lugar. E eu já expliquei isso para você. Significa que Deus pode fazer tudo o que Ele quiser fazer. Imagine, esse é o nosso Deus. Ele também ama. Pegue todas as outras. El Elyon, Deus Altíssimo. Ou seja, acima dele não há outro. Ele também ama. El Sabaote significa Deus de todos os exércitos. Não há nenhum ser, nenhuma miríade, nenhum exército, nenhum grupamento, nada mais poderoso do que ele. Mas ele também ama. Pegue todas as outras referências, mas para encerrar, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus da sarça, o Deus do redemoinho, o Deus do fogo. Lembra? O Deus das tempestades, o Deus da coluna de fogo, o Deus da coluna de nuvem, também ama. Mais do que isso, Êxodo 3,14, o grande eu sou, também ama. É isso que João está apresentando para a gente, a partir da mensagem do Evangelho. Esse Deus ama vocês. A segunda pergunta é, se ele ama, qual medida? Qual é o tamanho? Como é que a gente mediria esse amor? A resposta é vaga.
Porque a resposta é essa, de tal maneira. De maneira tal, porque é imensurável. O amor de Deus não pode ser medido. Não tem como controlar, não tem como encaixotar. Ele nos ama desde a eternidade. Ele nos ama desde o ventre da nossa mãe. E o próprio Senhor Jesus vai dar uma dica do tamanho desse amor, que aí a nossa cabeça, fica, enlouquece de vez. João 17, verso 23. Ele diz assim: e os amaste, vocês, como igualmente me amaste. Então, se você quer saber a medida do amor de Deus, lembre-se, Ele te ama na mesma medida que Ele ama o Filho dele, Jesus Cristo. Aí, irmão, não dá para contar. Não dá para contar. Terceira pergunta. Ele amou quem? Quem foi o objeto do seu amor? Não mais um povo, não mais uma nação, não mais uma tribo, mas o mundo inteiro. Não só o mundo do século I, mas todos os mundos, ou melhor, todo o mundo, de todas as épocas, de todas as gerações. O mundo inteiro não significa todas as pessoas do mundo sem exceção, mas significa todas as nações, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todas as pessoas do mundo sem exceção. E aí a pergunta, quarta, qual prova ele deu? O texto diz, porque ele amou de tal maneira que deu quem? O seu único filho. Não só o seu filho, mas o seu único filho gerado e não criado. Jesus Cristo, aquele que está no seio do Pai, aquele que está no trono do Pai, participando de uma, como os teólogos colocam, de uma dança, ou seja, em total harmonia com o Pai, não hoje, não ontem, mas durante toda a eternidade. E aí, para salvar o homem, por aquilo que o próprio homem se meteu, por causa da nossa própria rebelião, lembra? Por causa da nossa murmuração, por causa do nosso pecado, por causa da nossa ofensa, ele envia o seu filho para salvar, para morrer no nosso lugar. Irmãos, não há prova maior do que essa. Mas em quinto lugar, quem pode ser amado? Quem então será de fato objeto desse amor? A resposta clara, irmãos, que mundo aqui não significa todas as pessoas do mundo, porque o próprio João 3,16 vai destrinchar e vai dizer que não é o mundo todo. Ok? É mundo todo no sentido de que são todas as nações. Mas quem são as pessoas desse mundo grandão, desse mundo enorme, de todas as gerações? Quem são essas pessoas? Todos aqueles que creem no seu nome. A resposta está aqui, irmãos. E, de novo, a condição mais simples que você poderia encontrar. Qualquer pessoa, de qualquer tempo, de qualquer lugar, pode e deverá ser amado por ele. Então, logo crê no seu nome. Aí sim, versos 17 e 18, continua. Ainda sobre a mensagem do amor. Isso, irmãos, é muito importante. Veja, verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Irmãos, como é importante esses versos finais, 17 e 18. Porque, como eu disse, a mensagem do amor não exclui a condenação. Que palavra importante para o tempo que a gente vive. Onde amor é colocado como contraste da condenação, por exemplo, da punição final, do inferno, de coisas do tipo. O amor é confundido como uma espécie de poder milagroso que no final vai passar um pano em tudo que aconteceu. E não é isso. De novo, na miniatura do Evangelho, no texto mais sublime, talvez, da Escritura Sagrada, talvez, seja isso. Veja, que fala do amor, na maior prova de amor que poderia existir. Um Deus, veja bem, Deus Pai, entregando Deus Filho para morrer no seu lugar. A maior prova de tudo, está aqui. Mas nesse texto, a condenação não fica de fora. Veja bem, em primeiro lugar, verso 17, a condenação não foi missão do Filho aqui. É isso que ele está dizendo. Mas não é que não tenha condenação. Infelizmente haverá. E ele vai explicar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho de Deus. Então veja, em outras palavras, infelizmente haverá condenação. Por quê? Porque infelizmente haverá sempre aqueles que não vão ouvir esse testemunho. Como Jesus falou, a gente falou e testemunhamos tudo para vocês, mas vocês não creem no nosso testemunho. Infelizmente, sempre haverá aqueles que não creem. Rejeitar a salvação significa entrar no estado de condenação. A mensagem, irmãos, é de amor. Mas se rejeitarem o amor de Deus, terão que se encontrar com a ira de Deus. Terceiro e último lugar, me acompanhe, verso 19
em diante, a mensagem da luz. Mais uma vez, outra metáfora, outra figura será usada para explicar o Evangelho. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. João vai encerrar com um tema que ele já apresentou. Embora a gente esteja ainda no capítulo 3, mas João já falou bastante sobre luz. Só a gente lembrar. Capítulo 1 ele vai dizer, ele vai comparar assim, a Jesus como a chegada da luz no meio da humanidade. Ele vai dizer que João Batista, inclusive, do ponto de vista da luz, ele é aquele que anuncia sobre a luz, mas ele não é a luz. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Capítulo 1, verso 10. Então, do ponto de vista da luz, João já falou muito sobre isso. Mais do que isso. Ele não só falou da luz, como ele também já falou da rejeição. Ele falou lá, depois do verso 10, né, seguindo, verso 11 em diante, e ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E mais uma vez, ele volta à figura da luz, mas ele volta ao ponto da rejeição. Só que aqui tem uma coisa nova. O que tem de novo, pastor? É que ele vai explicar o motivo dessa rejeição. Lembra? Lá em cima, no texto anterior, a mensagem do amor, mesmo a maior prova de amor sendo dada à humanidade, tem gente que rejeita. Aqui, ele coloca em outras palavras, mas continua a rejeição. Só que aqui ele dá uma dica. Por que é rejeitada essa mensagem? Está aqui. Irmãos, há uma palavra aqui que ela embarga a nossa voz. É a palavrinha amaram. Essa palavra não está aqui à toa. Porque ele poderia falar assim, eles seguiram, eles escolheram, eles preferiram. Mas essa palavra, ela torna o nosso discurso triste e pesado. Eu vou repetir o texto. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Eles não acharam as trevas melhor do que a luz. Eles amavam as trevas. Lembra que no início a gente apresentou aqui o pecado, uma definição de pecado, uma ofensa grave contra um Deus santo? A gente falou isso. Mais do que isso, o pecado é, lá na metáfora da serpente de bronze, na metáfora não, né? No evento da serpente de bronze, e aqui, né, Jesus usa isso como um tipo para o seu ministério. Mas veja, lá na serpente de bronze, o pecado é visto como um veneno. Não é isso? Olha que legal. O pecado é visto como um veneno. O que o veneno faz? Ele mata. Irmão, se o pecado fosse somente um veneno, ninguém ia pecar. Você concorda comigo? O pecado não é somente um veneno. O pecado é porque não tem outra coisa para comparar, senão eu compararia. Não tem. Pense num veneno mais desejado da humanidade. Isso é pecado. Porque quando ele fala, eles amaram as trevas, ele está dizendo assim, o pecado não só mata, o pecado é desejável. E aqui vai um primeiro motivo porque eles rejeitam a luz, porque eles rejeitam o amor. Porque eles desejam o pecado. Porque isso causa paixão, devoção, amor. Qual seria outra palavra para dizer isso? Perdão, idolatria. Eles amaram as trevas e não a luz. Segundo motivo, porque eles fizeram isso, ele diz no texto, porque as suas obras eram más. Ele explica melhor, quem pratica o mal odeia a luz. Odeia. Não se aproxima da luz temendo que suas obras sejam manifestas. Por que eles odeiam a luz e amam as trevas? Não é, irmãos, presta atenção. Eles não sabem que estão envenenados. Não sabem. Eles não sabem. Embora seja um veneno mortal, está matando eles dia após dia. E pior, irmãos, a palavra aqui é séria, trevas. Trevas aqui é como um prenúncio para o lugar para onde eles estão caminhando. Não é só a condição moral e espiritual de hoje, mas é a condição do futuro para eles. É a eternidade sem Deus, num lugar de choro e ranger de dentes. De novo, o amor não exclui a condenação. Por quê? Porque eles rejeitam o amor e automaticamente se colocam em condenação. Que ninguém fale que Deus os condenou. Eles próprios escolheram o caminho de condenação. É isso que o texto está dizendo. E aqui, irmãos, é grave isso. Eles preferem as trevas do que a luz. Por quê? Porque eles querem continuar em suas vidas de pecado. O motivo é simplesmente esse. Por quê? Porque quando você está na luz, lembra do exemplo do quarto escuro? Se você acende a luz, logo você tem necessidade de limpar o quarto.
Mas se você não acende a luz, dá para continuar assim, né? Não estou vendo. É tipo isso, irmãos. O pecado, quando ele é exposto, ele machuca, ele fere. Mas João termina com a palavra de esperança dizendo: porém, quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Não significa que quem vem para a luz e pratica a verdade, não é que ele não tenha pecado. Ele tem pecado, mas ele prefere ser ferido pela luz de Cristo do que continuar nas trevas. Ele prefere que seus pecados sejam expostos hoje, para que ele não seja lançado no inferno amanhã. Esses são aqueles que praticam a verdade. E mais do que isso, falando agora das obras boas dele. As obras não são boas porque são deles, mas porque essa luz mostra para ele que as obras boas que ele tem provêm de Deus. Esse é o testemunho do Evangelho. E essa é a mensagem da luz. Eu quero terminar perguntando para você 4 coisas bem rápido para a sua reflexão. Você aceita ou aceitou o diagnóstico de que você está contaminado com o veneno mortal da serpente? Se a resposta é sim, então vamos à segunda pergunta. Você já olhou para o Cristo crucificado com fé em seu coração? Você reconhece que Deus, ao invés de destruir o mundo que o rejeitou, enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo? E por último, você reconhece que o que você ama, na verdade, está te matando e vai te arruinar e vai te destruir no final, a não ser que você aceite o presente amoroso do Pai e olhe para o Filho crucificado. Só para encerrar, veja, há um motivo porque a serpente tinha que ser colocada no alto. E eu disse, o motivo não é explicado em Números 25, é explicado em João 3. Mais do que isso, é explicado lá na frente, na hora que a gente chega na crucificação de Jesus. Há um motivo porque ele tinha que ser exposto lá. Sabe qual é o motivo? É tornar o Filho de Deus, ou seja, o meio pelo qual seríamos curados, acessível a todas as pessoas. Mais do que isso, o motivo em ser colocado no alto, e a ideia dos romanos era justamente essa: pendurar os condenados não só numa cruz, mas no alto de um monte, para a cidade ver. Em outras palavras, era uma espécie de linchamento público. Era uma espécie de exposição do condenado. Não era simplesmente matar ele dentro de uma cela e jogar ele numa vala. Isso não tem graça. Ninguém aprende com essa lição. Mas se a gente pegar ele, torturar ele, colocar ele em cima de uma haste, levantar no alto de um monte, todo mundo que vai passar vai ver. E você lembra da Via Crucis? Não só isso, mas o condenado vai carregar a parte de seu instrumento de tortura ainda a golpes de chicotes durante toda a Via Crucis. Para quê? Para que as pessoas saibam, ali está passando um condenado. E aí no final a gente pendura ele para todo mundo ver. Só que, irmãos, o que eles não sabiam é que eles não estavam expondo a nossa vergonha na cruz. Olhe para esse símbolo que está atrás de mim e nunca mais veja vergonha nele. Aqui está o nosso orgulho. Aqui está a nossa vitória. Porque eles não sabiam que quando eles levantassem Jesus na cruz, eles estavam praticando o símbolo da serpente de bronze. Que enquanto esse veneno nos matava, esse veneno matou ele, para que hoje a gente tivesse vida e vida eterna. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, vamos tributar louvor ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Pai, como eu disse, estamos diante de um texto sublime, Senhor. É mais alto do que eu não posso atingi-lo, Senhor. Como, Senhor, poderemos medir o teu amor? Como, Senhor, esquadrinhar o teu plano, Senhor? Que começou na eternidade, Senhor, mas não foi um plano de estalar de dedos, não, Senhor. Tem muito sangue nesse plano. Tem muita dor nesse plano. E não a dor dos homens, Senhor, não a dor dos anjos, mas do seu próprio Filho.
Quando o decreto, o pacto de redenção foi feito na eternidade, vai dizer Pedro, e o Cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo. Quando o pacto foi desenhado, o Senhor foi oferecido. E pela Escritura sabemos que não só o Pai envia o Filho, como o próprio Filho também é voluntário para descer e morrer. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor do Filho. E é diante desse amor, Senhor, que nos prostramos agora. Que rendemos louvor e graças, Senhor, porque não temos vantagem sobre os outros, Senhor, não. Mas nós temos uma alegria profunda em nossos corações, porque o pecado não pode nos enganar mais, Senhor. A gente não só sabe que esse pecado estava nos matando, como a gente sabe, Senhor, que esse pecado, embora desejável, embora amávamos ele no passado, mas ele nos leva para um caminho de morte e de destruição. E mais do que isso, esse pecado ofende a tua santidade. Obrigado pelo Senhor ter tirado as escamas dos nossos olhos. Obrigado porque o Senhor não apenas veio aqui dizer para a gente, é necessário nascer de novo, mas o Senhor também disse, como nós podemos nascer de novo? Qual é o caminho que temos que trilhar? Qual é a condição que temos que preencher? E a condição é a mais simples de todas. Olhai para mim, vós, todos os servos da terra, e sejam salvos. A condição é crer unicamente, exclusivamente, na obra e no poder de Jesus Cristo. Naquele que foi levantado e que foi morto, não pelo seu veneno, mas pelo meu. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua obra. Faça, Senhor, com que os meus irmãos que aqui estão possam louvar o teu nome até os últimos dias, Senhor, de sua vida. Porque esse é o motivo da nossa gratidão. Que o testemunho do Evangelho não seja apenas um conhecimento que temos que ter para evangelizar as pessoas no mundo. Sim, isso com certeza. Mas principalmente, que o conhecimento do testemunho do Evangelho seja o combustível da nossa devoção. Que ele me faça acordar de manhã cedo e saber que Jesus não apenas morreu há 2000 anos atrás, mas que ele morreu por mim, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pela tua glória. Obrigado pelo teu sacrifício. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus.